Durante esta semana, a UPF-TV e o jornal O Nacional estão apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Passo Fundo. Estamos conhecendo as propostas de governo de cada um deles para os próximos 4 anos. Por ordem de sorteio, o segundo a ser ouvido é Bradimir da Silva, da Frente Política. Aqui comigo no estúdio também está Zumara Colucci, que é a editora-chefe do jornal O Nacional. Zumara, bem-vinda, candidato, seja bem-vindo ao UPF-TV. Eu começo lhe perguntando o seguinte, candidato, por que um partido pequeno como o PSTU concorre nessas eleições? Que proposta é essa que vocês trazem? Saudação a Thaís, a Zumara, ao povo de Passo Fundo e da região. O PSTU, juntamente com a CS, lançou a minha candidatura por entender que alguém precisa fazer o debate sobre o olhar da classe trabalhadora. Os problemas que a classe trabalhadora enfrenta na cidade de Passo Fundo são muito grandes e nós precisamos dizer isso para a comunidade. Quais são os principais problemas que a classe enfrenta numa cidade de primeiro mundo? É a 9ª economia do Estado, o Estado é a 4ª economia do país, que por consequência é a 6ª economia do planeta. Ou seja, nós moramos numa cidade de primeiro mundo. Porém, os problemas sociais são muito graves. A classe trabalhadora da cidade ela é muito mal paga. O salário que recebe a grande maioria das categorias é muito pequeno, insuficiente para resolver os seus problemas da sua vida. Então, por isso, nós lançamos a nossa candidatura para fazer esse debate acontecer. Vocês têm isso como uma missão ideológica e política, Bradimir? Você tem falado muito nisso, não é, nesse começo de campanha? A minha missão, desde muito jovem, eu sempre fui militante dos movimentos sociais. Comecei lá na década de 80 ainda, no movimento estudantil. A partir de 87, no movimento sindical. Fui representante dos comerciários em praticamente todas as instâncias da classe trabalhadora, no sindicato, na Federação do Estado do Rio Grande do Sul, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Representei com muito orgulho uma das maiores categorias de trabalhadores da cidade. Enfrentamos duras lutas, como foi o caso da abertura do comércio aos domingos, onde nós era contra a abertura do comércio por entender que não ia gerar salário, não ia gerar emprego, ia aumentar, sim, a carga horária, a exploração sobre a classe trabalhadora. Fizemos esse debate, fomos derrotados naquele momento, mas queremos retomar esse debate novamente a partir da campanha eleitoral e depois da eleição, logicamente. Bom, só para esclarecer, candidato, o tempo destinado a todas as entrevistas aqui no canal de notícias é de 10 minutos, o tempo dado aos candidatos, e esse tempo começou a contar desde que o senhor respondeu aí a primeira pergunta. O questionamento agora é sobre a mobilidade urbana. O aumento no número de veículos transitando nas vias de Passo Fundo tem feito do trânsito um grande problema. Qual é a proposta de vocês para buscar resolver essa situação? A nossa proposta é priorizar o transporte coletivo. No nosso modo de ver, não é só Passo Fundo que está com esse problema, mas o Brasil inteiro. Há uma venda desenfreada de automóvel. Só nos últimos 30 dias vieram para Passo Fundo mais de 600 automóveis novos. Nesse ritmo, imagine daqui 5 anos o que seria da nossa cidade. Então nós vamos priorizar o transporte coletivo. A nossa luta é pela municipalização do transporte, com passagem integrada, valor bem menor do que é hoje. Hoje é muito mais caro você andar de ônibus do que você andar de automóvel. As pessoas gastam muito mais. Então, certamente, uma das medidas tem que ser essa. A passagem de R$1, por exemplo, para que as pessoas prefiram o transporte coletivo e deixe seu carro na garagem. Não obras, então, Bradimir. Isso seria retirar de 30% a 40% dos automóveis de circulação da nossa cidade. Obras também podemos fazê-las. Uma delas seria a criação de um corredor de ônibus na Avenida Brasil. As cidades muito menores, como Carazinho, que já tem um corredor de ônibus, nós devemos criar.
tirar o estacionamento da avenida e, por que não, construir estacionamentos verticais. Hoje é pago o estacionamento na avenida, então vamos pagar o estacionamento vertical. Logicamente, um preço bem menor do que está sendo cobrado, porque vai ser feito com dinheiro público. Sobre a questão da educação infantil, que também é uma preocupação do PSTU, você tem falado em outras entrevistas, não é? Qual é a proposta que o partido ou a tua candidatura oferece à comunidade? Há um grande déficit nessa área. Hoje, mais de 5.000 crianças estão fora da creche. A nossa proposta é criar escolas de educação infantil e elas vão ser administradas por trabalhadores concursados da área da educação, para realmente o trabalhador, que hoje é muito sacrificado, que ganha um salário tão baixo, ter onde deixar seu filho. Porque um trabalhador que ganha R$750 gastaria 50% desse valor se tiver que pagar uma creche particular. Então essa área, sem dúvida nenhuma, tem que ser a prioridade do nosso partido. A educação de tempo integral, isso pressupõe construir no mínimo 30% a mais do espaço físico nas escolas e pressupõe prioridade absoluta. A nossa vida, os nossos militantes, a maioria dos nossos candidatos são ligados à área da educação. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser a prioridade, a valorização do professor e a discussão de como implementar a melhor educação da cidade, ela tem que ser feita com a comunidade escolar através dos conselhos. Candidato, e a proposta de vocês com relação ao meio ambiente, já que seguidamente se acompanha, principalmente pela imprensa, a poluição dentro do rio, a falta de educação ambiental, entre outros tantos problemas, como é o caso do lixo da cidade? Existe uma frase que ecoa por todo o planeta pede socorro. E aqui em Passo Fundo não é diferente. A precariedade da manutenção dos nossos rios, riachos, também tem a ver com desenvolvimento desenfreado. Hoje tem 100.000 veículos rodando a cidade de Passo Fundo, pressupõe uma poluição muito maior do que se nós tivéssemos o transporte coletivo. Se você criar uma linha de trem, por exemplo, de Erechim a Porto Alegre, você tira 1.200 automóveis, 120 ônibus das rodovias. Isso tudo ajuda a preservar o planeta. Hoje se constrói shopping centers na Barranca do Rio, e tudo em nome do desenvolvimento. Mas se for um trabalhador construir a sua casa na Barranca do Rio, eles certamente dão um prazo de 24 horas para retirar. E se ele não retirar, sabe o que vai acontecer. Mas então a diferença aqui também é de capital e trabalho. A quem serve a produção que está sendo feita hoje, o tipo de sociedade que nós estamos criando. E principalmente o que está faltando é nas escolas nós criar uma disciplina. A salvação do planeta tem que ser ensinada desde a primeira série. Falta educação ambiental, né? Sem dúvida nenhuma, tem que ser prioridade de qualquer governo, tanto na área municipal, estadual e federal. Bom, nós temos uma questão aí para engatar, digamos assim, a questão do meio ambiente, que é a questão do sossego público, que também é a poluição aí, não é? O barulho. Vocês têm alguma proposta em relação a essa situação, a esse problema? Olha, a nossa marca na administração da Prefeitura de Passo Fundo vai ser os conselhos populares. O que seria isso? Onde as pessoas, os trabalhadores de cada categoria, de cada local de moradia, de cada bairro, vai se reunir em Assembleia Geral e vai definir qual é a prioridade da Prefeitura e, junto com isso, eleger os seus representantes no Conselho. E esse Conselho é que vai dizer para a Prefeitura onde vai ser aplicado os recursos. Seria uma nova forma de governar, a primeira vez na história de Passo Fundo que o povo estaria no poder. Bom, o senhor falou no começo dessa entrevista que Passo Fundo tem empregos, oferece empregos, mas, no entanto, os nossos trabalhadores ganham muito mal. O senhor acha que essa política de geração de empregos do município, ela não é correta? Candidato, só antes do senhor responder, o senhor pode prestar atenção aí lá na câmera. O senhor tem menos de 1 minuto para responder essa pergunta. Ok. Primeiro que nós queremos criar
um plano de obras públicas para absorver a mão de obra desempregada de cada bairro, para construir o posto de saúde, o colégio, a creche, tudo aquilo que o bairro necessita, deveria ser feito pelos desempregados, o pedreiro, o eletricista, o encanador, pessoas que hoje estão sem carteira assinada, que muitas vezes ficam 8 meses desempregados. Tem que ser essa a prioridade, um plano de obras públicas para que o Conselho Municipal implemente o desenvolvimento da cidade, colocando a mão de obra do nosso bairro, da nossa vila e da nossa cidade. O senhor acha, então, que a política não é correta? Hoje não, porque se prioriza as empresas multinacionais 5 segundos, em detrimento das empresas aqui da nossa cidade. Tá certo, candidato. Estouramos o tempo aí, 10 minutos, na verdade, 10 minutos de entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Zulmara, e até amanhã. Obrigado a Bom, vocês. pelo sorteio ficou definido que o candidato de amanhã é Marcelo Zene.